A participação popular no desenvolvimento da democracia é o assunto de hoje do Conecte-se. Reduzir os direitos das minorias, a liberdade de expressão nas universidades, nas escolas, trazer a ideia de integrar o indígena à sociedade, o desrespeito às condições como um todo, de diversas vertentes da sociedade, são fatores que têm de fato acontecido no Brasil. Será que isso é reduzir a democracia? Ou será que aos poucos nós estamos permitindo, enquanto sociedade, que tudo o que foi construído ao longo dos anos, através de muitas lutas sociais, seja no momento desfeito? Aristóteles, no livro A Política, estabeleceu a seguinte ideia: se é verdade, como muitos imaginam, que a liberdade e a igualdade constituem essencialmente a democracia, elas, no entanto, só podem aí encontrar-se em toda a sua pureza, enquanto gozarem os cidadãos da mais perfeita igualdade política. Ocorre que ao longo dos anos, esta é uma realidade vista em países democráticos. Países europeus, como a Alemanha e o Reino Unido, têm vivido uma crise de representatividade muito grande, onde a participação da população tem diminuído constantemente. O que é que significa? Significa a perda de um caráter de legitimidade, significa que o sistema representativo inaugurado há muito, se nós pensarmos nos Estados Unidos historicamente, pelo menos desde o final do século XVIII, esse está em crise. Esse modelo democrático, de fato, precisa ser repensado. Fato 1. A crença na liberdade política. Essa crença do passado na liberdade política, conforme ressalta o filósofo alemão Jürgen Habermas, está completamente desacreditada e falida. A ideia de que um sistema eleitoral vai resolver os problemas, na prática, só funciona em regimes democráticos, em sua maioria, de 4 em 4 anos, quando na próxima eleição os sistemas serão modificados, os governos serão modificados. Daí a ideia da falência desse modelo representativo. A mudança precisa, portanto, se basear principalmente numa extrema reforma política. Segundo Habermas, a participação acabou se convertendo num valor em si, e a votação e o interesse político em mero fetiche. Ocorre que, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, a democracia é apenas uma ordenação institucional do processo de decisões políticas, graças à qual alguns adquirem a faculdade de decidir através de uma grande luta brutal e concorrencial pelos votos àquele que será o próximo governante. Alienado da disputa política, o eleitor perde identidade com o voto e com a tomada de decisões das instâncias superiores do poder. Diante disso, somos obrigados no Brasil, como rebanhos, a votar de forma obrigatória nos nossos governantes. De 2 em 2 anos nós temos eleições e a cada 4 nós estamos extremamente satisfeitos com os nossos representantes. Buscamos mudanças e não percebemos que na prática nossa relação com o poder está estabelecida quase sempre na figura de um candidato, nunca nas ideias políticas. Os partidos inexistem, são comprometidos e, infelizmente, a democracia ela não é relacionada aos interesses do povo, aquele que de fato deveria ser o responsável por todo o ordenamento da existência do Estado. Fato 2. A falta de ideologia partidária. Um dos problemas maiores da democracia brasileira é exatamente a falta de estruturas partidárias e ideológicas que não permitem que o eleitor possa ser identificado com o partido político. Se nós pensarmos que a criação do Estado tem relação com a existência de uma sociedade civil forte e que leva suas pretensões para os governantes através dos meios partidários, já que o sistema é um sistema representativo, nós estamos de fato pensando em uma democracia que não se concretiza. Afinal de contas, os meios de participação são praticamente indiretos através do voto. Considerar o voto como um fator de participação política é, no mínimo, contestar que esta participação política precisa ser mais participativa. Não se pode negar a importância do voto. Se considerarmos que, outrora, somente as pessoas ricas votavam, 1824, e que em 1988 se alçou a condição de votante o analfabeto, então 17%
da população brasileira, o voto ele é fundamental. Só que essa geração de hoje não mais admite que democracia seja apenas a participação política através do voto. Nós não temos os mecanismos de participação direta. Plebiscitos, referendos e iniciativas populares são contadas nos dedos de tão poucas que elas foram oferecidas desde 1988. É preciso, então, uma luta por um critério de participação mais direta, no qual a sociedade tenha controle sobre as decisões do Estado. Síntese 1. O certo é que, diferente da própria crise da democracia, o que nós vivemos hoje é uma crise e uma falência da própria legitimidade dessa democracia representativa. Nós não acreditamos mais no sistema, nós somos na prática reféns dele. Nós temos um poder legislativo federal no qual os nossos representantes são hoje execrados pela população. O sistema judiciário e a própria representatividade de poder que é atribuída ao executivo hoje é questionada. Na prática, então, o que se percebe é que o sistema como um todo necessita de uma maior aproximação. Enquanto nós tivermos um sistema no qual, nos moldes antigos de outrora, alguém votado vai nos representar longe em Brasília, esse sistema de fato está fadado ao fracasso. Síntese 2. Motivado por essa crise, um jurista como Paulo Bonavides entende que é preciso repolitizar a legitimidade de nossa democracia. Repolitizar a legitimidade equivale a restaurá-la, ou seja, desmembrá-la dessa legalidade onde ela, na essência, não existe. Porque o povo perdeu a crença e a confiança na República, das medidas provisórias e na lei dos corpos representativos, cada vez mais em desarmonia com a sua vontade, suas aspirações, seus interesses existenciais. Esta medida, então, alargaria a capacidade de participação através de mecanismos, e nesse sentido a tecnologia é uma aliada, para que se permitisse que a população sempre fosse consultada, para que se entendesse que esse critério de democracia participativa fosse além da mera representatividade eleitoral. Síntese 3. A mudança do paradigma da democracia ateniense para a democracia moderna foi acompanhando a trajetória da humanidade a ponto de se perceber que apenas o voto pudesse ser uma capacidade de participação política. Alcançamos o voto, alcançamos outros direitos, mas precisamos entender que os mecanismos de existência dessa democracia representativa já não mais atendem às nossas perspectivas. É necessário que nós consigamos entender que a maioria vence, mas que as pretensões das minorias precisam ser alcançadas. E para isso nós precisamos de mecanismos que permitam esse acesso desses direitos para as pessoas, para as minorias que de fato necessitam. Em um evento para apresentar a obra Ensaios sobre a Lucidez, o escritor português José Saramago, Prêmio Nobel de Literatura em 1998, proferiu o seguinte discurso: tudo se discute neste mundo, menos uma única coisa. Não se discute a democracia. A democracia está aí como uma espécie de santa no altar, de quem já não se esperam milagres, mas que está aí como uma referência à democracia. E não se repara que a democracia em que vivemos está sequestrada, condicionada, amputada, porque o poder do cidadão, o poder de cada um de nós, limita-se, na esfera política, a tirar um governo de que não se gosta e a pôr um outro de que talvez se venha a gostar. Nada mais a declarar.